Olá, sejam bem-vindos ao Original Dreamers. Bem-vindos a todos. Neste episódio vamos trazer mais experiências que podem ser fascinantes para vocês. Nós vamos falar sobre as primeiras experiências de projeção astral que tivemos. Ok, então vais começar tu a contar as tuas primeiras experiências e depois eu também vou contar. Vamos contando intercalado, ok? Então, nesta experiência que eu me lembro, eu tinha 7 anos e foi uma experiência bastante assustadora. Então, eu estava a dormir, era a segunda noite em que eu estava naquela casa, porque nós tínhamos mudado de casa nesse ano em que eu tinha 7 anos. Portanto, nós vivíamos num apartamento e depois mudámos para uma moradia. E na segunda noite em que eu dormi nessa casa, portanto, ao começar a adormecer, eu senti que alguém me tocava nos pés. Era como se houvessem duas sombras ao fundo dos pés da cama e com uma delas tocava-me com uma mão, num pé. E como eu era pequena, eu chamei pelos meus pais e estava bastante assustada, mas eles não fizeram nada e eu continuei a tentar dormir sozinha, muito assustada, nesse quarto. Nessa mesma noite, logo a seguir, voltou a acontecer a mesma coisa. Assim que eu comecei a adormecer, voltei a sentir, tocarem-me nos pés e depois, pronto, acabei por conseguir dormir e a partir daí. Mas isso foi passando e mais tarde, depois, aos 28 anos, bom, até aos 28 anos eu também tive alguns sonhos que eu hoje percebo que eram projeções astrais, mas na altura não sabia, como sonhos de voar e como. Mas avançando para os 28 anos, e porquê é que eu estou a avançar para os 28 anos? Porque aos 28 anos eu tive uma experiência exatamente igual a esta que tive aos 7 anos. E nessa altura eu já praticamente nem me lembrava disso, não é? Não era uma coisa em que eu pensasse, já tinha sido há muito tempo, mas quando eu estava a dormir sozinha no quarto, ao início da noite, da mesma forma, sentia algum vulto escuro a tocar-me nos pés. Bem, aí nessa altura eu já estava a começar a questionar o que é que seria isso, não é? Apesar de ser na mesma assustador, eu já estava a ver a coisa com outros olhos. E foi mais ou menos a partir dessa altura, 28, 29, 30, em que eu comecei a interessar-me mais por experiências astrais e por coisas associadas aos sonhos e tentar perceber melhor o que é que isso era. Queres dizer alguma coisa sobre esta experiência? Sim, queria dizer duas coisas. Ahm, a primeira é que também me fizeste lembrar uma experiência que eu tive, em particular. Eu nem tinha pensado em falar sobre esta experiência, mas também, como estamos a falar, depois vão surgindo novas ideias que depois são interessantes abordar aqui nestas discussões. Houve uma altura que eu ia com a minha família, os meus pais e a minha tia, e às vezes até outras primas acabavam por aparecer, e íamos para a praia, e isto aconteceu em São Martinho do Porto. Nós alugávamos uma casa durante uma quinzena e começávamos a instalar as nossas coisas e ficávamos lá a passar férias durante 2 semanas, no verão. E penso que foi logo, ou na primeira ou na segunda noite, eu tinha ficado com um quarto daquela casa que eu desconhecia. Penso que foi logo nas primeiras noites, eu fui surpreendido por uma espécie de um vulto negro naquele quarto, que era como se fosse um homem que estava a olhar para mim e eu sentia, eu agora não consigo precisar, mas eu acho que tive paralisia do sono e fiquei só a ver aquela figura a olhar para mim na cama. Penso que tentei ignorar isso e que na noite seguinte voltei a ver outra vez a mesma figura, mas desta vez acho que avançou a ter comigo, e a tocar no meu corpo. E mais uma vez penso que tive paralisia, do sono e eu aí comecei a ter uma grande dificuldade para dormir naquele quarto. Depois tive de ir dormir no quarto dos meus pais, porque e a minha mãe foi, eu fui dormir com o meu pai e a minha mãe foi dormir para aquele quarto porque eu não consegui mais dormir naquele quarto. Era um quarto que tinha apenas uma janela muito pequenina para a parte de trás. Também há aqui certos boatos de que a direção das janelas influencia
a atividade de certos espíritos ou de certos fantasmas, não é? Mas eu aqui também, hoje em dia, coloco a questão que é se poderia ter havido alguém naquela casa que já tivesse morrido, ainda houvesse ali uma presença. Ainda nessa casa, voltei a ter um sonho também esquisito, em que vi também um senhor na cozinha. Eu estava na cozinha e vi lá esse senhor a andar. Tudo a dormir, claro, não foram experiências acordadas. Mas de facto aquilo foi uma coisa tão impactante que eu deixei de conseguir dormir naquele quarto. Eu ainda era novo, não sei se tinha. Devia ter para aí alguns 13 anos, talvez. E foi uma das experiências mais assustadoras porque foi várias vezes no mesmo quarto que eu desconhecia. Num quarto que eu desconhecia. E a outra coisa que eu queria dizer é que eu também, ainda há pouco tempo, há umas semanas atrás, tive também uma experiência astral em que eu saía do corpo, via o meu próprio corpo da parte de fora e via o teu corpo. E eu saí do corpo e andei no quarto a tocar em coisas e uma das coisas que toquei foram os teus pés. Então aí gostava também de abrir a possibilidade de, do lado de lá, ser uma questão atemporal e se calhar até fui eu que toquei nos teus pés, mas como esse estado é atemporal, toquei também noutros pontos em que tu tiveste essa abertura, ou das duas, uma. Também pode haver a possibilidade de o teu corpo energético ter alguma questão aí nos pés que atrai a atenção para aí ou algo do género e os seres acabam por ter essa atração, ou não sei explicar. Eu não, durante o dia não sinto uma atração particular pelos teus pés. Mas o que aconteceu foi que eu, ao dormir, não sei por algum motivo, acabei por ver os teus pés com uma facilidade maior. Então não sei explicar bem o porquê. Eu também não tenho ao certo uma explicação, mas tenho várias hipóteses. Uma delas é serem seres que estão do outro lado, vamos chamar assim, e que me estavam a tentar acordar. Mas como eu não sabia nada do assunto, aquilo deu-me medo. E outra hipótese é quando estamos em catalepsia projetiva, isto é, quando estamos ali entre quase a adormecer e já a sonhar, já completamente a dormir, durante a catalepsia projetiva nós podemos estar num estado em que temos sensações ou que, pronto, é diferente do estado acordado e de estar completamente a dormir. Então podemos sentir algo nos pés ou no corpo, naquele caso foi nos pés, porque talvez eu já tivesse algum medo antes associado a estar sozinha no quarto, poderia ter esse medo e hoje em dia não me lembro, mas também colocam medo às crianças de coisas que estão debaixo da cama. Portanto, há uma série de medos associados ao quarto de uma criança. E eu acho que tudo isso pode ter influenciado esta experiência. Mas a explicação que eu acho que é mais correta será uma mistura das duas, que é o facto de eu estar quase a dormir coloca-me num estado em que estou mais perceptível, em que eu estou a perceber melhor o mundo do sonho, vamos chamar assim, o mundo astral, e aí poderia sentir e ter contacto com esses tais seres que, naquele caso, eram uma espécie de sombras. E não significa que esses seres me estivessem a tentar fazer mal. Ou seja, eu é que estava com medo. Claro, claro. Eles podiam ter as melhores intenções. E possivelmente eu acho que essa será a opção que eu escolheria. Até porque aquela experiência que eu tive fora do corpo, em que vi os teus pés, eu simplesmente estava a explorar, estava a ver o que é que estava naquele sítio, percebes? Depois acabei por ver as minhas mãos. Foi logo de seguida também. Ok, posso contar então a experiência, a minha? Sim. Então, a minha experiência foi uma espécie de um sonho profético e aconteceu, eu penso que devia ter para aí 13 ou 14 anos. Não tenho a certeza se a minha avó ainda era viva ou não. E porque é que isso é importante? Porque a minha avó era uma pessoa religiosa, mas com uma religião
diferente do catolicismo. Eu acho que ela era protestante. E ela tinha um hábito que era, levava aquilo bastante a sério e todos os dias, à tarde, depois da hora do almoço, ela sentava-se a ler a Bíblia. Foi uma coisa que acabou por também a mim levar a algum questionamento do que é que, qual seria a importância daquilo, porque é que ela fazia aquilo, porque é que outras pessoas não faziam. E aparentemente, neste tipo de religião, essa é uma prática comum. E eles têm outras práticas, que é, por exemplo, não fazer idolatria a símbolos e coisas do género. E pronto, o tempo foi-se passando e esse questionamento acerca da minha avó sempre ficou no meu subconsciente. Um dia mais tarde, e eu estava a dizer, já não sei se ela nessa altura era viva ou não, eu tive um sonho em que estava na casa dela e, em particular, estava na cozinha do forno, que era um local bastante acolhedor onde nós fazíamos as refeições, e eu comecei a ouvir como se fosse uma voz que falava comigo, e essa voz apresentou-se como sendo Deus. A voz disse-me que era Deus e que era como se irias estar em constante comunicação comigo e que eu fosse uma espécie de, não vou dizer profeta, mas que tivesse alguma aptidão para comunicar com Deus. No entanto, essa entidade, que se apresentou como Deus, disse algo do tipo: Eu nunca me vou apresentar sobre uma forma específica, e alertou-me para eu estar atento a isso. Mais tarde, penso que ainda no mesmo sonho, eu vi uma chama, uma espécie de um fogo. Entretanto, esqueci-me de dizer uma coisa, que foi essa voz comunicava comigo e mostrava sobre, por exemplo, a forma de um livro que eu associava à Bíblia que a minha avó lia. E mais tarde, penso que foi nesse sonho, vi também um fogo e o fogo falava comigo, e depois houve também um outro ser, e eu aqui não tenho a certeza, mas eu penso, eu sei que está um pouco confuso, já foi há muito tempo, há muitos anos, e acabei por me esquecer. Também na altura não anotava as experiências. E penso que foi esse fogo que falou comigo e disse-me que era o oposto de Deus, era o diabo, e que ele sim se podia materializar sobre formas, e também comunicava comigo, e ao contrário de Deus, eu podia lhe fazer pedidos e ele iria tentar realizá-los. Mostrou-se também sobre uma forma, mostrou-se também sob uma forma que era uma espécie de um boi gigante, uma entidade muito assustadora. E o mais importante foi que, para além da forma que ele assumiu, eu senti aquela energia pura e avassaladora e terrificante, uma espécie de um medo profundo, inexplicável aqui enquanto seres no estado de vigília. Não foi uma experiência consciente, mas foi uma experiência muito interessante. Em particular porque abriu este arquétipo de que Deus não se manifestaria sob uma forma, mas o oposto, o seu adversário, sim, esse iria assumir formas ao longo da vida e iria ser capaz de manifestar coisas segundo pedidos. Aqui, o meu problema acerca desta experiência é que eu já não me lembro de todos os detalhes, ocorreu há muito tempo, e está um pouco confusa na minha cabeça. E também não sei dizer ao certo qual entidade é que disse o quê. Eu já não sei se o fogo era Deus, se o fogo era o adversário. Sei que a figura do boi com os cornos era o adversário. Agora, a outra entidade eu já não sei bem explicar. Foi uma experiência muito interessante. Foi Sim. com tão novo e sem saber nada das possibilidades das experiências que nós já tivemos, deve ter sido Sim. mesmo. Até porque aqui contado não dá para transmitir a energia, porque o mais importante desta experiência não é aquilo que aconteceu em termos de forma física, mas sim a energia que estas duas entidades me transmitiram. Ok? Ok. Então, agora vou contar a primeira experiência de projeção astral que eu me lembro
E, no entanto, eu ainda não sabia sequer o que era projeção astral quando isto ocorreu. Eu já estava na casa em que habito hoje em dia e estava a dormir, deviam ser por volta de 3 da manhã, estava tudo escuro, televisão apagada, e eu acordei. Acordei e tentei levantar-me da cama. Não sei já se queria ir à casa de banho, se o que é que aconteceu. O que aconteceu fisicamente é que eu senti uma espécie de dor nas costas e comecei a sentir uma sensação como se fosse uma sensação energética. Difícil de descrever aqui. E eu tentei levantar-me, mas à medida que eu fazia força para me levantar, havia uma espécie de tração, de deslocamento, e o meu corpo foi como se abrisse em dois. O meu corpo físico ficou na cama e o meu corpo astral, não sei se naquele nível era aquilo que chamamos normalmente astral, mas, porque era um corpo muito denso, ele separou-se fisicamente desse corpo físico. Eu sentia uma força, hum, não sei dizer se ela era uma força de atrair para o corpo físico, se era de expulsar, neste momento já não sei, mas à medida que eu me fui levantando, cada vértebra das minhas costas fez um estalido, fez tipo trá, 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 trá. E eu fiquei com as pernas ah, combinadas com as pernas do corpo físico, mas com a parte da coluna sentada na cama, enquanto o meu corpo físico estava deitado. Eu achei aquilo um ambiente muito assustador, era sinistro, e eu levantei-me, olhei assim para o lado, com a cabeça, e vi através da porta do meu quarto. Vi o terreno do vizinho, e eu fiquei a questionar-me: como é que está ali o terreno do vizinho e eu estou a ver através da parede? Fiquei muito assustado, porque eu ainda nem sequer sabia o que é que isso era, e tentei voltar a deitar-me, colocar-me na posição inicial e aí acordei. E depois comecei a questionar-me o que era aquilo, e só anos mais tarde, bastante, talvez, sei lá, alguns 10 anos mais tarde, é que descobri o que era projeção astral e que aquilo era uma experiência não assim tão incomum, não é? Mas se calhar hoje em dia a projeção astral é mais comum. Naquela altura era muito pouco falado. Estávamos ali a falar, portanto, isto seria se calhar em 2000 e poucos, 2005, 2009, por aí. Se calhar 2000 2006, 2007. Já lá vão muitos anos e ainda havia muito pouca informação disponível sobre isso. Eu em 2019 tive uma experiência muito semelhante à tua. Uhum. Eu penso que foi a minha segunda experiência consciente, em que eu também acordei assim na cama. Portanto, eu estava a dormir, depois acordei na cama. Não ouvi nem senti esses estalidos que tu falas, mas levantei-me também, fiquei assim sentada na cama, totalmente consciente, olhei à minha volta, não vi além do quarto, as paredes nesse caso eram mais sólidas, talvez, não sei. Porque o meu corpo parecia ser o corpo físico, foi exatamente igual. O que é engraçado é que hoje em dia, quando eu faço projeção astral, normalmente é tudo muito mais subtil. Esta separação no corpo é super suave, super deslizante. Às vezes leva a uma certa ejeção, às vezes rotativa ou algo do género, mas não existe esta separação física. Ali parecia mesmo que estava uma parte de mim a ser arrancada lentamente. Pois, eu não senti essa parte que estás a falar, de ser arrancada, não senti nada disso. Apesar de também perceber isso que estás a dizer das experiências que temos agora serem mais fluidas e mais mentais e mais diretas do que simplesmente levantar-me assim da cama. Uhum. Só para terminar essa parte, depois eu também olhei à volta, também como não sabia muito bem o que é que estava a acontecer, voltei-me a deitar e depois, passado um bocado, é que acordei. Mas a primeira experiência mesmo que eu tive, em que eu já sabia um pouquinho do que era, ou pelo menos que a projeção astral existia, foi uma experiência em que eu estava a sonhar e ganhei consciência, fiquei completamente consciente de que estava a sonhar. E eu estava dentro de uma barraca, vamos lhe chamar assim,
E como eu tinha visto num vídeo que poderia chamar os mentores caso eu estivesse consciente, foi isso que eu fiz. E depois, quando eu pedi para entrar em contacto com os mentores, senti um fluxo e foi como se eu fosse puxada pelas costas. Aqui eu descrevi como sendo um fluxo de luz muito rápido e de repente eu fiquei numa sala, portanto houve uma mudança de cenário, outra vez associada a este fluxo. Isto é uma coisa bastante comum que me acontece nas experiências. E depois eu estava num edifício que tinha 2 andares no piso em que eu estava, e depois por cima de mim, ou seja, no piso acima, seria o piso onde estariam os mentores. Naquele caso, a imagem que eu obtive, vamos lhe dizer assim, seria de uma senhora assim maior, como se fosse um ser superior. Eu não tinha um contacto direto com eles, o que eu ouvia era a voz deles a falarem. Mais uma vez, não me lembro o que é que eles estavam a dizer, só me lembro que na parte final ela deu uma grande gargalhada e depois devo ter acordado, porque também não registrei mais nada. Vocês já tiveram algumas experiências dentro deste género? E tens alguma pergunta? Essa questão das vozes que falam connosco no estado lúcido, hoje em dia já sabemos um pouco mais sobre isso. Se calhar depois podemos fazer um vídeo detalhado, falar um pouco sobre essa questão, mas a minha perspectiva é que quando ouvimos essas vozes, estamos a falar com seres que estão a coordenar a experiência que estamos a ter e estão a interagir connosco, estando projetados ali, mas eles estão verdadeiramente noutro nível. Essa é a visão que eu tenho hoje em dia, mas depois podemos fazer, se calhar, um vídeo sobre isso. A tua experiência é interessante, mas todas as experiências iniciáticas neste aspecto são bastante avassaladoras, bastante interessantes. E possivelmente a primeira experiência de cada pessoa vai ser uma experiência diferente e sentida de formas diferentes, também porque sempre, todos percepcionamos o mundo de formas ligeiramente diferentes. Mas de facto, eu diria que estas primeiras experiências, se calhar, são as mais interessantes. Ah, Se bem que mais tarde depois podemos ter outras que também mudam o nosso ponto de vista e acabam por ser igualmente radicais ou igualmente mudar a nossa visão do mundo de uma forma drástica. Mas as primeiras, eu se calhar diria antes, as que ocorrem antes de nós sabermos que isto é possível. Porque depois temos esta experiência que estamos conscientes fora do corpo ou que vimos o nosso próprio corpo acaba por mudar um pouco o nosso ponto de vista. Depois, como já sabemos que isso é possível, se calhar já não damos tanta importância. Sim, percebo o que estás a dizer. As primeiras são aquelas que nos fazem ver que, de facto, há qualquer coisa que não é só o nosso estado de acordado aqui, mas que nós também poderemos estar acordados durante a noite, mesmo quando estamos a dormir. Claro, claro, sim. E isso abre possibilidades fascinantes. E não, eu acho que também há uma outra coisa que é a sensação que se tem quando se está nesses estados. É uma sensação muito difícil de transmitir aqui por palavras enquanto nós contamos a experiência, porque uma coisa é a experiência contada, outra coisa é a experiência vivida. No entanto, acho que é importante contar a experiência de forma a que, pelo menos, talvez quem já teve perceba que outras pessoas também têm, quem nunca teve perceba um pouquinho do que é que poderá vir a ter e não ter tanto medo quando realmente se deparar com essa oportunidade. Porque muitas vezes, lá está, como nós contámos no início, há experiências que podem ser bastante assustadoras quando nós não sabemos com o que é que estamos a lidar. Quando nós começamos a ter uma ligeira percepção superior do que está a acontecer, ou pelo menos percebemos que há algo de diferente que de facto pode acontecer e que provavelmente não nos causará dano ou que não nos vai provocar mal, aí nós já entramos nessa oportunidade e agarramos-la de outra forma. Uhum. Sim, eu penso que essencialmente as experiências são diferentes e indescritíveis porque existem cores diferentes, o espectro é mais alargado ou mesmo diferente, a percepção de energia é completamente diferente, conseguimos
a percebermos de emoções muito mais profundas e de coisas que aqui não conseguimos sentir. E também existe a comunicação telepática, conseguimos receber informação que é muito mais completa. Conseguimos, por exemplo, um ser consegue transmitir o que está a pensar ou muitas coisas que aconteceram no passado através de um único pensamento. Então, comparação com o mundo que nós conhecemos é completamente diferente, torna as coisas num espectro, numa perspectiva completamente diferente. Então, muitas vezes é difícil transmitir experiências, até porque depois, em cima de todas estas diferenças, existe uma parte do esquecimento ou uma parte da consolidação das experiências em que muitas destas coisas acabam por ser como conglomeradas numa única coisa e o que fica é apenas uma espécie de uma sombra de um objeto 3D. Neste caso, estamos a falar de uma possível 5D, 4D, depende das experiências, ou até mais, que acaba por colapsar, por exemplo, numa memória, numa ideia mais física, quando na verdade aquilo era uma coisa muito mais complexa. Só que, como aqui temos de limitar-nos a um catálogo bastante restrito de formas, de arquétipos, de conceitos que nós conhecemos, acaba por haver uma perda de informação. Essa perda de informação que faz o ponto entre aquilo que nós descrevemos e aquilo que é verdadeiramente a experiência. Sim, e além disso, além de tudo isso, desse processo até aqui, depois aqui, se nós não registarmos logo a experiência, vamos nos esquecendo, esquecendo e depois nunca mais nos lembramos. Eu tenho aqui, no caderno onde registro as coisas, tenho aqui experiências que eu já fui ler que eu já não me lembro de nada daquilo. Então, se eu não tivesse escrito, então aí é que era uma experiência quase perdida. E por isso é que eu acho que uma das coisas fundamentais para quem quer e está interessado em perceber melhor e estudar este tema é ter um registro ou ter um local onde coloca todas as suas experiências. É claro, principalmente as experiências mais conscientes e aquelas que, começando a estudar isto, percebe que são experiências diferentes daquilo que nós podemos chamar de sonhos comuns. Uhum. Sim, concordo que essa é uma boa ferramenta. Portanto, estas foram as experiências que nós escolhemos para falar aqui neste vídeo sobre experiências mais iniciáticas. Tivemos também outras de igual importância, mas como tínhamos por optar, optámos por estas. Se vocês quiserem partilhar as vossas experiências ou quiserem fazer alguma pergunta em relação a estes estados mais iniciáticos aqui na projeção astral, ou tiveram alguma experiência que acham verdadeiramente profunda, façam-no, ou perguntem-nos a nossa opinião. Se têm alguma dúvida, alguma questão, sintam-se à vontade, deem um like, façam um subscribe, contamos com vocês e acompanhem o nosso projeto, ok? Obrigada por terem acompanhado este vídeo até aqui e aguardamos por vocês no próximo vídeo. Obrigada. Obrigado.